Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar, porque nós sabemos que Deus sempre quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Olha como é o nosso poderoso Deus, um Deus que respeita a sua criatura no livre exercício da sua vontade. Liturgia referente ao dia 10 de novembro de 2023, sexta-feira. Eu transmito aqui nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Inscreva-se, compartilhe, dê um like, para nós aumentarmos a nossa rede de evangelização, para salvar almas. 10 de novembro de 2023, sexta-feira, dia de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio comum, ou dos pastores, e o ofício da memória. Antífona da entrada. O Senhor o escolheu para a plenitude do sacerdócio, e abrindo seus tesouros o cumulou de bens. Oração do dia agora, rezemos, coloque suas intenções, pense naquilo que você precisa ou naquilo que você quer agradecer a Deus. Oremos. Ó Deus, que jamais permitis que as potências do mal prevaleçam contra a vossa igreja fundada sobre a rocha inabalável dos apóstolos, dai-lhe, pelos méritos do Papa São Leão, permanecer firme na verdade e gozar paz para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos do 14 ao 21. Meus irmãos, de minha parte estou convencido a vosso respeito de que tendes bastante bondade e ciência, de tal maneira que podeis admoestar-vos uns aos outros. No entanto, em algumas passagens eu vos escrevo com certa ousadia, como para reavivar a vossa memória em razão da graça que Deus me deu. Por esta graça eu fui feito ministro de Jesus Cristo entre os pagãos e consagrado servidor do Evangelho de Deus, para que os pagãos se tornem uma oferenda bem aceita, santificada no Espírito Santo. Tenho, pois, esta glória em Jesus Cristo, no que se refere ao serviço de Deus. Não ouso falar senão daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, para trazer os pagãos à obediência da fé, pela palavra e pela ação, por sinais e prodígios, no poder do Espírito de Deus. Assim eu preguei o Evangelho de Cristo desde Jerusalém e arredores até a Ilíria, tendo cuidado de pregar somente onde Cristo ainda não fora anunciado, para não acontecer que eu construir sobre alicerce alheio. Agindo desta maneira, eu estou de acordo com o que está escrito. Aquele aos quais ele nunca fora anunciado verão. Aqueles que não tinham ouvido falar dele compreenderão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao salmo de resposta. O salmo responsorial é o 98, versículos 1º, 2º ao 3º AB, 3º CD ao 4º, refrão 2º B. O Senhor fez conhecer o seu poder e salvação perante as nações. Repitamos: o Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor
recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. Repitamos: o Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. Aclamação ao Santo Evangelho com um trecho de primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 5, e depois a proclamação do Evangelho com Lucas 16, versículos do 1º ao 8º. Aleluia, 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 aleluia. O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda a sua palavra fielmente. Em todo aquele que guarda a sua palavra fielmente. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podeis mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar para que alguém me receba. O Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, vamos à reflexão. Quero ver se eu encontro mais de uma reflexão. Eu tenho a principal de Antônio Carlos Santini, mas também quero ver se eu encontro outra aqui que possa falar da mesma passagem do Evangelho. Não sei se vou encontrar. 16, o capítulo 1, versículo 8. Encontrei aqui uma no livro Dia a Dia com o Evangelho. Um administrador desonesto que age com esperteza. Sua desonestidade está no fato de esbanjar os bens do patrão, atitude de injustiça, e não propriamente na redução das dívidas. Tratava-se de uma comissão que lhe cabia por direito que ele poderia usar como bem entendia. O que se elogia em todo caso não é a desonestidade sempre abominável. O que se quer destacar é a sagacidade do administrador em vista de não ficar na rua quando fosse despedido. Jesus adverte que os maus, os filhos deste mundo, são mais espertos no trato com sua gente do que os filhos da luz. Uma parábola chocante, capaz de mexer com o brilho de todo cristão. Dado que somos filhos da luz, precisamos administrar o tempo e os bens deste mundo na justa medida, conforme os valores do reino. Olha,
passagem evangélica instigante que muita gente, né, interpreta ao seu modo. Aqui tem mais uma reflexão, Palavra e Vida 2013, diz o seguinte: Jesus nos sugere a partilha dos bens que possuímos com aqueles dos nossos irmãos que precisam e a não os acumular egoisticamente. Por instinto, não queremos que ninguém toque no que é nosso. E se alguém não nos devolver o que lhe emprestamos, passamos a considerá-lo como se fosse um inimigo. O conselho que nosso mestre nos dá é o do desprendimento das coisas terrenas, pois nada levaremos conosco quando morrermos. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. É uma reflexão totalmente diferente da primeira, viu? Como a reflexão varia demais. Agora vamos ver mais uma, que é do Antônio Carlos Santini, é uma mais aprofundada. Ele é líder da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Esbanjar os bens é o título do comentário, baseado em Lucas 16, versículos do 1º ao 8º. Foi esta a acusação que levou o gerente a ser demitido pelo proprietário das terras. Esbanjar os bens. Realmente isto não se faz. Quando o dono das terras admite um gerente, inicia uma relação de mútua confiança. Por um lado, o senhor das propriedades espera por algum retorno e confia que a atuação do gerente levará a terra a produzir o ouro do trigo e o sangue vivo das videiras. Por outra parte, o gerente merece o salário combinado e, possivelmente, uma participação nos lucros do seu patrão. Sei que não estou no foco da parábola contada por Jesus e registrada por São Lucas, que era bem outro. Para tomar posse das coisas de Deus, os filhos da luz deveriam dedicar a mesma astúcia e o mesmo empenho que os filhos do mundo dedicam às posses materiais. Esta era a lição central que o Mestre Jesus Cristo nos passava. Mas vou prosseguir no rumo inicial. Não se pode impunemente esbanjar os bens que nos foram confiados, e isto inclui, por certo, os dons da criação. Em sua recente encíclica sobre as questões ambientais, que tem como título as palavras de um poema de Francisco de Assis, Laudato Si, o Papa do mesmo nome escreve: esta irmã, nossa casa comum, planeta Terra, clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. A violência que está no coração humano ferido pelo pecado vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que geme e sofre as dores do parto, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 22. Esquecemos-nos de que nós mesmos somos terra. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta. O seu ar permite-nos respirar, e a sua água vivifica-nos e restaura-nos. Laudato Si, segundo. Essas palavras do Papa nos ajudam a tomar consciência de que estamos imersos em um processo iniciado já na Idade Média e que podemos chamar de expansão capitalista. Movidos pelo lucro, os homens consideram os dons do Criador, o proprietário, dono, patrão, como reles matéria-prima logo transformada em mercadoria. Uma sociedade mercantil tende a cometer esta degradação dos dons divinos, nada mais que matérias, substâncias e objetos para comprar, vender e acumular.
Na prática, esta realidade faz de nós sérios devedores, diz Antônio Carlos Santini. Estamos sujeitos a uma grave cobrança. Presta contas de tua administração. Lucas 16, versículo 2. Não seria hora de convocar os outros devedores a realizar uma boa partilha de tudo o que acumulamos indevidamente? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Abres a mão, Senhor, e todos se saciam de bens. Salmo 104, versículo 28. Vamos agora aos santos do dia. Vejamos os santos de 10 de novembro de 2023. Memória de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja, nascido na Toscana no fim do século IV. Recebeu o título de Magno por sua firmeza em combater os inimigos de Roma e as heresias surgidas na Igreja primitiva. Segundo o endereço telemático, endereço da internet, da Comunidade Católica Canção Nova, São Leão Magno é natural da Toscana, tornou-se diácono da Igreja de Roma por volta do ano 430. 10 anos depois, Leão foi enviado pela imperatriz Plácida para pacificar a Gália, disputada pelo general Aécio e o prefeito pretoriano Albino. Após alguns meses faleceu o Papa Sisto III. Leão, seu conselheiro, foi o sucessor. Sua consagração como pontífice, o 45º da história, ocorreu em 29 de setembro de 440. No ano 452 d.C., a península italiana tremia diante dos hunos, liderados por Átila. Grande parte do norte já havia caído nas garras do invasor. As cidades de Aquileia, Pádua e Milão tinham sido conquistadas, saqueadas e arrasadas. Átila avançava na sua contínua corrida e se encontrava perto de Mantua, no rio Mincio. Ali a história se detém e se forma. Leão Magno, eleito Papa 12 anos antes, guiou uma delegação de Roma para se encontrar com Átila, o qual dissuadiu a continuar a guerra de invasão. A lenda, retomada depois por Rafael nos afrescos das salas do Vaticano, narra que o líder dos hunos se retirou após ter visto aparecer, atrás de Leão, os apóstolos Pedro e Paulo, armados de espadas. 3 anos depois, em 455, foi ainda o Papa Magno, embora desarmado, a deter às portas de Roma os vândalos da África, guiados pelo rei Genserico. Graças à sua intervenção, a cidade foi saqueada, mas não incendiada. Permaneceram intactas as basílicas de São Pedro, de São Paulo fora dos muros e de São João de Latrão. Nas basílicas, a população encontrou abrigo e se salvou. A vida de Leão, porém, não consistiu apenas em seu compromisso com a paz, que levou adiante com coragem e sem cessar. O pontífice dedicou-se muito também à defesa da doutrina. Foi ele que de fato inspirou o concílio ecumênico de Calcedônia, atual Kadikoy, na Turquia, que reconheceu e afirmou a unidade das duas naturezas em Cristo, humana e divina. Rejeitou a heresia de Eutiques, que negava a essência humana do Filho de Deus. A intervenção de Leão no concílio foi feita através de um texto doutrinal fundamental. O termo, deixa eu ver aqui qual foi o texto, o Tomo de Leão, contra Flaviano, bispo de Constantinopla. O documento foi lido publicamente aos 350 padres conciliares que o acolheram por aclamação, afirmando: Pedro falou pela boca de Leão, que ensinou segundo a piedade e a verdade. Sustentador e promotor da primazia de Roma, o pontífice Magno deixou para a história quase 100 sermões e cerca de 150 cartas, nas quais demonstra ser teólogo e pastor, zeloso com a comunhão entre as várias igrejas, sem jamais esquecer as necessidades dos fiéis. Foi para eles que incentivou as obras de caridade em uma Roma dominada pela escassez
e pobreza, pelas injustiças e superstições pagãs, colocou em prática todas as ações necessárias para manter constantemente a justiça e oferecer amorosamente a clemência, porque sem Cristo nada podemos fazer, mas com ele tudo é possível. Seu pontificado, que durou 21 anos, colecionou várias primazias. Foi o primeiro bispo de Roma a ser chamado Leão, o primeiro sucessor de Pedro a ser chamado Magno. O primeiro Papa, que por sua pregação foi também um dos dois únicos papas, o outro foi Gregório Magno, a receber em 1754, por desejo do Papa Bento XIV, o título de doutor da Igreja. A morte de Leão Magno ocorreu em 10 de novembro de 461. Segundo alguns historiadores, ele foi também o primeiro Papa a ser sepultado na Basílica Vaticana. Suas relíquias ainda hoje são conservadas na capela de Nossa Senhora do Pilar, na Basílica de São Pedro. Olha que história linda do Papa Leão Magno. Santo do dia 10 de novembro, Nassés, bispo, e José, outro santo. Ambos foram mártires e faleceram em 343 depois de Cristo. Foram decapitados na Pérsia, hoje Irã, por se recusarem a adorar o sol. Santo do dia 10 de novembro, São Justo, bispo, faleceu em 627. Foi um religioso beneditino enviado por São Gregório Magno para auxiliar Santo Agostinho na evangelização dos anglos. Tornou-se o primeiro bispo de Rochester e posteriormente foi nomeado arcebispo de Cantuária. São Baudulino, eremita, faleceu no século VIII. Eremita, favorecido com os dons de milagre e profecia, faleceu em Villa del Foro, na Itália. Santo do dia 10 de novembro, André Avelino. Santo André Avelino foi sacerdote, faleceu em 1608. Exerceu importantes funções na ordem dos clérigos regulares teatinos e fez voto de cada dia progredir na virtude. Santo do dia 10 de novembro, Beato Assisclo Pinha Piazuelo. Foi mártir, faleceu em 1936. Beato Assisclo foi um religioso da ordem de São João de Deus, assassinado em Barcelona por aqueles que tinham ódio à religião cristã. Isso aconteceu na Guerra Civil Espanhola. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. Professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará, porque é o nosso Pai, e é o Pai das misericórdias, é o divino Pai eterno. E agora, do aramaico dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Será a parousia, segunda e definitiva vinda de Jesus, ocasião em que serão selados, serão definitivamente dados os destinos de todos nós, de toda a humanidade. Acabará esse tempo como conhecemos, será o fim da história, o Cronos sumirá, desaparecerá, e surgirá o Kairos, o tempo de Deus. Algo inefável, como diz o apóstolo São Paulo. É inexprimível. Já pensou? Jesus voltando com seus anjos santos, fazendo um julgamento único de toda a humanidade. Aqueles que aceitarem o Deus misericordioso que sofreu por nós, morreu na cruz, ressuscitou, está ao lado direito do Deus Pai, Todo-Poderoso como nosso sumo sacerdote, terá a vida eterna com Deus Pai,
Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Aquele que não quiser, pela sua própria livre vontade, livre arbítrio, irá para a tormenta eterna. É uma escolha pessoal. Eu quero a vida eterna com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus, acesse @Paulo Roberto Maciel. Maciel 7929. Dê um like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos nossa rede de evangelização.